né? E o que, que vai acontecendo? Que durante este tempo que se chama vida, algumas pessoas, sabendo que morrerão, porque essa é a única certeza que a gente tem, começam a morrer durante a vida, que é essa a tua pergunta, né? E os meus estudos têm se dedicado exatamente sobre isso, porque há pouco tempo, agora eu lancei, né, um programa de gerenciamento de crises existenciais. O que são crises existenciais? São esses momentos que a gente vai definhando, que a gente vai desacreditando no sentido da vida. Então, muitas vezes eu tenho acompanhado, sim, pessoas em processo de morrência falando e trazendo, né, que eles não sentem mais sentido de vida. Por quê? O que, que foi causando tudo isso? Bom, várias coisas. Primeiro, é essa anulação, né? E essa forma de omitir os sentimentos e as emoções, não conseguir gerenciar com estas próprias emoções que acontecem conosco, né? E principalmente por desarmonias relacionais. Na inabilidade de eu matar alguém que me provoca raiva, alguém que me traiu, alguém que me machucou, eu normalmente reinvisto esta energia contra mim. Então, quando você me pergunta como é que é, né, para você que acompanha pessoas em processo de morrência, pessoas que deixam de sentir, né, essa vida, essa vitalidade durante a existência. Isso acontece com todos nós, né? O que a gente vai precisar aprender é a gerenciar estas crises que muitas vezes se tornam prolongadas. O que significa crise? Crise significa um momento de várias decisões e de várias separações. Eu gosto muito de brincar com a palavra, né? Com as palavras, separa a ação. Quando você está numa crise, você se separa daquilo que é conhecido, né? Uma crise existencial é totalmente uma necessidade de você aprender abruptamente a sim lutar, deixar ir o conhecido. E essa zona de conforto, e infelizmente a gente se acostuma com a nossa zona de conforto, né? Essa zona de conforto, inclusive, ela é encontrada com os processos autodestrutivos. Eu tenho o costume de falar que se a gente aprende a se fazer mal, o caminho do gerenciamento de crises é aprender a se fazer bem. Aí você me fala, Karine, mas não é tão fácil. Eu falo, claro que não é. Mas por isso que a gente precisa fazer, então, esse gerenciamento para a gente administrar, né, e desenvolver estratégias de conquistas de bem-estar. Eu costumo falar que é muito mais difícil a gente abrir mão, né, daquilo que a gente conhece do que daquilo que a gente não conhece. E também, vocês vão me desculpar, mas eu costumo também falar, dar esse exemplo, a gente se acostuma com o quentinho do cocô. Quando a gente se acostuma com isso, eu estou falando que assim, é muito mais fácil para um ser humano, mesmo que seja disfuncional, ficar naquele lugar de inhospitalidade e de uma situação que fala, bom, eu fico com essa pessoa, eu sei que eu não tenho mais nada a ver com essa pessoa, mas eu continuo com ela. Eu fico nesse emprego, nessa sensação de mediocridade, mas eu continuo porque eu vou morrendo aos poucos. Eu fico nessa situação de me sentir abusado, né? Porque é muito mais difícil a gente enfrentar a mudança. Agora, o problema não é nem mudar, porque o que eu trabalho com os meus clientes, meus pacientes, é isso. O problema não é você abrir mão daquilo que você quer mudar. O maior problema e o grande gerenciamento é você sustentar as tuas escolhas e as tuas renúncias. Então, eu, né, sempre trabalhei e também sempre me percebi nos meus próprios processos autodestrutivos, né, eu falo, eu poderia ficar no meu processo autodestrutivo. Há 8 anos atrás, eu tive uma inflamação cerebral, uma doença autoimune, uma psicóloga falando de doença autoimune, que a gente sabe que é um processo também autodestrutivo. Vejam bem,
E eu prometi para mim que se eu tivesse bônus de tempo e eu me recuperasse, eu ia fazer esse gerenciamento de crise comigo. Então, eu ia ser a referência daquilo que eu falo. Bom, hoje eu posso falar. Bem-estar é conquista. Qualidade de vida que a gente tanto espera é conquista. Só que não exige, não é uma coisa fácil. Exige toda uma readaptação, inclusive, de abrir mão daquilo que é tóxico e se aproximar daquilo que é nutritivo. E o que é nutritivo é aquilo que é significativo para você. E aí, então, eu volto na tua pergunta. Faz sentido a minha pergunta quando você fala? Essa busca de sentido, Carlos, é o que mais a gente precisa buscar para um gerenciamento de crise. Aquilo que realmente faz o nosso core bater. Aquilo que você fala, gente, isso faz sentido para mim, logo é por aí que eu vou me resgatar dos meus escombros. É por aí que eu vou abrir mão e tentar me policiar para eu não entrar de novo num processo autodestrutivo. Porque também é uma coisa que eu falo normalmente. Escuridão atrai escuridão. Se a gente não se der a chance de buscar a luz, enquanto você está no olho do furacão, é um lado mais esperançoso que eu tenho, ninguém vai fazer isso por você. Na nossa vida executiva, em grandes corporações internacionais, esse processo de nascer e morrer, muitas vezes ele está muito desassociado da verdade que você falou, porque a gente executivo, a gente acha que o nascer e morrer está associado ao nosso sucesso profissional. Quando a gente está numa carreira que está lá sempre crescendo, sempre tendo um espaço profissional corporativo, e como todo o ciclo de vida, há altos e baixos, né? Muitas vezes, quando a gente está num ciclo baixo profissional, esse executivo que sempre teve tanta pressão e tanta dinâmica com pessoas, ele começa a entrar num processo, como você vai colocando, de autodestruição sem perceber. E muitas vezes eu conheço, eu inclusive já passei por isso também, você vai chegando, você vai encolhendo a tua alma a um ponto de você dizer assim, cara, será que o que é que está faltando para mim? E me parece que esse é o começo de um processo de você não querer mais estar neste plano existencial, né? Isso é um problema de muitos executivos. Eu queria que você falasse para essa parte da nossa audiência também, focados em CEOs, C-Level, e muitas vezes o tratamento, a gente como profissional de corporações, ter uma pessoa como você para nos ajudar, às vezes mostra fraqueza, isso numa instrução errada, né? De mostrar fraqueza, de buscar uma ajuda, tratamento. Eu queria que você falasse para esse executivo que está nos escutando agora, que passa por essa diminuição de talvez de vida, de momento de carreira ou de aposentadoria, de ressignificação, que como é importante ter um acompanhamento ou ter uma pessoa como você para orientar nessa ressignificação do passar o bastão, se aposentar ou mudar de carreira.